cardiologista do Hospital Vera Cruz, Dr. Celso Tafuri. Muito boa tarde. Boa tarde, Loriano. Um abraço para vocês. É um prazer estar aqui na Itatiaia mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes dessa querida rádio. O prazer é todo nosso. E convidamos o senhor, além um papo sempre muito bom, né? Mas porque hoje é um dia super especial, é o dia do coração, nosso velho e bom coração. Ô, gente, aqui, nós temos que amar nosso coração, né, doutor? Com certeza. Temos Sem ele já era. E cuidar dele, né? Que é o mais importante, né? Mas quem ama, cuida, né? Claro. Quando a gente ama, claro que a gente cuida, né, doutor? Mas, doutor, olha só, nós temos alguns números aqui que realmente causam espanto. Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no Brasil. As doenças cardiovasculares lideram o ranking mundial de mortes e são responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil, sendo que o infarto agudo do miocárdio, o IAM, é a causa principal, ou seja, mais de 308 mil pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Os estudos do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo revelaram que 60% dessas vítimas são homens com média de 56 anos de idade. A alta frequência do problema coloca o Brasil entre os 10 países com maior índice de mortes por doenças cardiovasculares. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, acúmulo de placas de gordura nas artérias ao longo dos anos, obstruindo a passagem do sangue. Confere isso tudo, doutor, é isso mesmo? Sim, Ronaldo. Infelizmente, as doenças cardiovasculares estão liderando e passaram o acidente vascular cerebral. Anteriormente, o acidente vascular cerebral, dado estatístico no Brasil, era o que mais matava. Hoje, infelizmente, nos últimos 5 anos, o infarto agudo do miocárdio, as doenças do coração lideram, com diferença até pequena, em relação ao número de mortes no Brasil. Mas o que se deve isso? A má alimentação, sedentarismo, é genético? Explica, doutor. Tudo em cardiologia nós trabalhamos com fatores de risco. Existem vários fatores de riscos tradicionais, os clássicos. Qual seria o número 1? Seria o cigarro? Cigarro disparado e diabetes. Diabetes, o cigarro, o fumo, a hipertensão, são os chamados fatores de risco clássicos, né? Disparado hoje, cigarro, diabetes tipo 2 e aterosclerose. Quem tem colesterol alto também é muito importante. E hipertensão arterial. Aterosclerose é o colesterol alto? Sim, o colesterol alto leva à aterosclerose, que é a deposição de gordura nas placas das artérias, né? E a aterosclerose ela é chamada multifatorial. Várias causas levam à aterosclerose. Um dos fatores principais é o colesterol alto. O cigarro favorece a produção de colesterol depositando nas artérias. O fumo, o diabetes, né? Aí a história familiar também é importante hoje. Quem tem história familiar de infarto na família, história familiar em idade precoce, exemplo, seu irmão ou seu pai, parentes de primeiro grau próximos, homens que tiveram infarto abaixo de 55 anos ou mulheres que tiveram infarto abaixo de 65 anos na família, parentes de primeiro grau, essas pessoas têm mais chance de ter infarto no futuro e as pessoas têm que procurar um cardiologista, fazer seu check-up anual, etc. A história familiar também é um fator de risco importante. Por exemplo, a minha saudosa vovó querida, ela tinha problemas de coração. A tendência é eu ter, porque a avó seria um fator de risco também ou somente pai e mãe? Pai, mãe, irmãos, desde que tiveram doença cardiovascular em idade precoce. As pessoas confundem muito. O meu avô teve um infarto com 80 anos. Mas A idade, isso não tem nenhum, não é fator de risco para a gente, não influencia. É em idade precoce. Por exemplo, um irmão teve um infarto com 40 anos, não tinha nem pressão alta. Isso é idade precoce. Esses familiares vão ter que procurar o cardiologista. Até 55. Homens 55, mulheres abaixo de 65. Esses pacientes que têm familiares que têm infarto em idade precoce devem se procurar ter um check-up mais cedo, de controlar o seu colesterol, de fazer atividade física, ter uma dieta adequada, de não fumar. Doutor, por que mulheres têm menos problemas cardíacos do que os homens? A mulher, ela tem, não é que ela tem menos, ela tem uma proteção hormonal antes dela ter a menopausa, chamada proteção hormonal. Ela tem infarto em idade um pouquinho acima de 10 anos em média acima do homem, tá? Mas, infelizmente, como a mulher, ela copiou
hábitos errados dos homens que se inverteu. Aí começaram a beber cigarro, principalmente o tabagismo. Não, antigamente as mulheres não fumavam. De 50, 60 anos pra cá, a mulher começou a fumar e trabalhar, ter o estresse do trabalho, né? O que eu fico bobo é o seguinte, hoje em dia, o esclarecimento com relação aos riscos, né, aos males do tabaco é muito maior do que antigamente e aumentou a incidência de fumantes, inclusive de mulheres e de jovens. Cada vez as crianças, os adolescentes, começando a fumar mais cedo, doutor. Exatamente. A mulher, depois que ela começou a copiar os hábitos errados dos homens, ela começou a inverter a estatística. Ela não tem infarto o mesmo número com o homem, mas aumentou muito, ok? Agora, felizmente, em relação ao número global de fumantes no Brasil, tem caído devido a grandes campanhas do governo, de incentivos dos próprios planos de saúde, do SUS, em relação a parar de fumar. Infelizmente, a mulher começou a fumar mais, mas se você pegar no global, somando os dois, o índice de tabagismo no Brasil até reduziu nos últimos 10 anos. Doutor, nós leigos queremos saber o seguinte, o que é exatamente o infarto agudo do miocárdio? O que é o miocárdio? Miocárdio é o músculo do coração, é a bomba, que o nosso coração é uma bomba interligada com o pulmão. Miocárdio é a massa de músculo que nós temos no coração. O infarto que acontece, na maioria das vezes, é a obstrução da artéria. Inclusive, placas pequenas hoje dão mais infarto que as grandes placas. Grandes placas são endurecidas, ricas de cálcio e de colágeno, dão menos infarto, dão mais angina, dor. As placas pequenas, infelizmente, as placas de 30% a 40%, elas se estabilizam. Aí há uma formação de trombo, o trombo fecha a artéria, não passa sangue, o miocárdio, que é o músculo, precisa de oxigênio, para de passar sangue com infarto. O que é infarto? É necrose, é a morte muscular. Quando você perde grande massa muscular no coração, o infarto é grande. Você pode ter um infarto pequeno, grande, né? E, infelizmente, o infarto, 50% dos infartos não dá tempo de chegar ao hospital. É uma doença gravíssima. 50% ou morre subitamente ou morre a caminho do hospital. Os outros 50% sobrevivem. Então você vê que a mortalidade de uma doença de 100 pessoas, 50 morrem na primeira hora. Nós temos que cuidar. Muita coisa. Agora, doutor, quais são os principais sintomas que a pessoa pode dizer, gente, eu estou tendo um infarto? O principal sintoma é dor opressiva no peito, né? Dor no meio do peito. No meio do peito. A dor no peito, mas nós temos várias causas. A presa da dor no peito, várias coisas da dor no peito, chamada dor torácica atípica. Eu já fui parar no hospital achando que estava tendo um infarto, aí o médico falou, toma água tônica que melhora. Exatamente. Várias coisas dão dor no peito. Agora, a dor do infarto, ela é dor opressiva no meio do peito, com sudorese, a pessoa começa a suar. Apertando, né? Aperta, mas é forte, a dor é extenuante, pode irradiar pro queixo, pro braço esquerdo. É uma dor intensa, forte, opressiva no peito, que é uma dor importante, que tem que ser rapidamente encaminhada para um hospital para fazer eletrocardiograma, exame de sangue para dar diagnóstico se é infarto ou não. Tem outras causas de dor no peito que são graves também, a dissecção de aorta, a embolia no pulmão, várias causas que a gente chama de diagnóstico diferencial de dor no peito, né? Agora, se a pessoa estiver sentindo essa dor, qual a primeira providência? Já é levar direto para o hospital ou toma alguma coisa? Tem algum procedimento antes? O ideal é ir para o hospital rapidamente, né? E hoje os serviços de serviços médicos melhorou muito. O próprio SAMU, que é o órgão público, é muito interessante o serviço que o SAMU tem prestado em Minas Gerais. SAMU, é melhor chamar o SAMU do que, por exemplo, pegar um táxi, pegar um Uber e ir até lá? Depende da condição do paciente. O paciente tem convênio, a maioria dos convênios hoje tem as ambulâncias próprias, né? Se a pessoa é da rede pública, o SAMU, quando eles têm uma forma de triar, quando eles sabem que é uma doença grave, que poderia ser infarto, o SAMU vai rapidamente ao local e transfere para o hospital público. É tipo prioridade mesmo. Exatamente. Né? Dor no peito, um homem acima de 45 anos, mulher acima de 55 anos, com certas características, tem que ser avaliado rapidamente. Doutor, o que é angina? Você falou que a pessoa sente muita dor. O que é exatamente angina? Angina é exatamente isso. A pessoa começa a ter placas de colesterol, de gordura no coração, né? Se a pessoa não tratar a angina, ela pode levar ao infarto, né? A angina é o quê? A deficiência de circulação no coração. O infarto é o quê? Quando obstrui a artéria com o trombo e fecha a artéria, para de passar o sangue, evolui para o infarto. Então, o infarto é a sequência de uma angina. No tratamento de angina, existem várias medicações, que hoje cada dia melhora o tratamento com remédios. Tem os stents cada dia mais evoluídos. E quando precisamos também, nós temos a cirurgia cardíaca, que é a revalorização do miocárdio, que é a tradicional ponte safena. O stent é uma molinha que evoluiu nos últimos 30 anos muito,
que evitando a oclusão importante, artérias que estão ocluídas, que estão com lesões graves, acima de 70%, 80%, o médico cardiologista especializado nessa área, ele passa um catéter pela artéria femoral ou pela artéria radial no braço, ele consegue chegar lá na artéria, ele dilata a artéria e põe um stent, como se fosse uma molinha, deixando a artéria aberta novamente, evitando... Femoral, ou seja, vem pela femoral, pela coxa, pela artéria femoral, até o coração. Chega até o coração, chama cateterismo cardíaco, exame importantíssimo pra gente, e o médico especializado nessa área, ele consegue enxergar o catéter, abrir a artéria com balão e deixar um stent, uma mola que mantém a artéria aberta novamente. Agora, o que fecha a artéria? A gordura? Placas de gordura. Placas de gordura? Mais alguma coisa? Não, basicamente isso, é o colesterol alto, né? Tem os fatores de risco que favorecem a deposição de gordura na placa, que vão crescendo lentamente, né? Quando há o trombo, forma o infarto. Quando essas placas vão crescendo, pode formar só angina, que é a deficiência de circulação do coração. Aí que nós colocamos stents, damos tratamento com remédio. Às vezes precisa até operar a famosa cirurgia da safena, que hoje a gente coloca mamária, que é o principal enxerto arterial hoje para uma cirurgia cardíaca, chamada mamária. Aí não é mais a safena? A safena é como se fosse assim... A mamária é a principal. Às vezes o cirurgião coloca a mamária na artéria principal do coração, que chama descendente anterior, e ele coloca a safena nas artérias menos importantes, menos nobres, ok? A mamária é o melhor enxerto arterial. O cirurgião cardíaco desvia da própria mamária, é uma artéria que passa no meio do nosso peito, ele desvia para a artéria principal do coração que está obstruída. Agora, doutor, e o coração grande? O pessoal fala que às vezes o coração vai crescendo. Eu ouvi dizer que a doença de Chagas leva a isso, mas tem outros fatores também que podem levar esse aumento do tamanho do coração? Exatamente. Várias doenças do coração podem evoluir para a chamada insuficiência cardíaca, que é o coração vai crescendo por insuficiência cardíaca, levando a insuficiência cardíaca. A cardiopatia chagásica no Brasil é muito frequente, diminuiu muito o número de doenças de Chagas no Brasil, a doença de Chagas praticamente foi erradicada, né? Agora, tem várias doenças que aumentam o coração. Insuficiência cardíaca, né? Por cardiopatia hipertensiva. Pessoas que têm pressão alta não cuidam, levam a insuficiência cardíaca, crescimento do coração. Grandes infartos levam a insuficiência cardíaca, aumento do coração. Cardiopatia valvular, quem tem doenças da válvula, grave, estenose aórtica, insuficiência mitral, doenças das válvulas não tratadas corretamente, pode evoluir para insuficiência cardíaca chamada coração grande. E existem várias doenças, o próprio álcool, a miocardiopatia alcoólica. O álcool irrita o coração, igual irrita o fígado, cresce o coração, miocardiopatia alcoólica. Então, existem várias miocardiopatias que fazem o coração crescer. Várias, inúmeras doenças levam ao crescimento do coração. Tá aqui, puxa vida, doutor, foi muito bom esse papo, apesar que muita coisa ainda faltou ser dito, né? Afinal de contas é o nosso coração, né? Gente, que beleza. O coração que tem esses problemas aí, mas o coração é ali que pelo menos a gente sente, meio que pode ser uma influência meio que psicológica e tal, a gente sente o amor, né? Parece que o amor vem ali do coração, tem alguma coisa no coração que a gente tá amando, ele sente ali, pelo menos naquela área, naquela região. E nesse Dia Mundial do Coração, nós batemos um papo mais uma vez com o doutor Celso Tafuri, cardiologista do Hospital Vera Cruz. Quer deixar algum contato, doutor? O telefone do Hospital Vera Cruz, nós atendemos, é 3337-1000. 3337-1000 ou 3290-1061 3290-1061 ou meu consultório 3241-1934 3241-1934. É o ano que meu pai nasceu, eu não esqueço o número no final. Um abraço pro meu pai e minha mãe que estão ouvindo lá. Um abração para eles. Doutor Celso Tafuri, um abração, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos.